Voltamos com a nossa aula de português, isso mesmo. Pega o livro de português, Vamos colocar no texto A Mochila de Mariela, lá na página 161. Página 161, vamos fazer a leitura do texto A Mochila de Mariela. O nome aqui da autora é Gláucia Lemos. A mochila de Mariela é uma mochila amarela. O que ela guarda nela? Guarda álbum de figurinhas? Guarda um colar de conchinhas? Um chaveiro? Uma fivela? 2 cadernos? 3 canetas? Tinta verde? Tinta preta? E um estojo de aquarela? Ainda tem mais, Mariela, nessa mochila amarela. Tem boneca de flanela, um diário e um bilhete de Isabela, um chocolate em tablet, 2 chicletes e um pão de mortandela. Um dia me dá carona, Mariela, nessa mochila amarela. Então, a Gláucia Lemos, fez este poema aqui, falando o que tem na mochila de Mariela. Então, vocês perceberam que é um poema. Este poema aqui tem quantos estrofes? Vamos ver quantos estrofes tem neste poema aqui. Olha só. Estrofe é cada pedacinho de uma quantidade X de verso. Então, pode ser que tenha um estrofe de um verso, 2 versos, tá? Mas o que são versos? Versos é cada linha do estrofe. Então, olha aqui. Aqui nós temos um estrofe, tá vendo? Ó, então, aqui nós temos um estrofe. Ó, essa parte aqui é um estrofe. Tá? Aqui é um estrofe. Depois, nós temos outro estrofe aqui. Tá vendo? Aqui já é outro estrofe. Depois, nós temos outro estrofe aqui. Aqui nós temos outro estrofe. Então, quantos estrofes tem aqui? Nós temos 3 estrofes, tá? 3 estrofes neste poema aqui, A Mochila de Mariela. E versos? Quantos versos será que eu tenho aqui? Vamos contar quantos versos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse primeiro estrofe, eu tenho 9 versos, tá? 9 versos. E no segundo estrofe? 1, 2. No segundo estrofe, eu tenho 2 versos. E no terceiro estrofe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No terceiro estrofe, eu tenho 9 versos. Nesse poema, também há uma outra característica aí que tem que ter nos poemas, que são as rimas. Então, tem muito poema aí que contém rimas, tá? Aqui a gente logo percebe que nós temos aqui, ó, Mariela, tá vendo? Que rima com amarela, isso mesmo, Mariela, amarela. Depois, nós temos aqui, ó, figurinhas, que termina com inhas, que rima com conchinhas, que termina com inhas também, tá vendo? Vamos ver se tem mais algum outro aqui, Parece Mariela amarela, a gente já colocou. Boneca, flanela, olha só aqui, nós temos boneca. Então, aqui nós temos boneca,
E aqui nós temos flanela, outra rima. Nós temos uma outra aqui, ó, chocolate com ate. Será que tem alguma outra com ate aqui? Não, né? Não tem, né? Isabela com mortandela, ó, e mortandela com ela, Isabela também. Então, a gente viu aqui algumas rimas. Rimas tem que ter o quê? O final igual. Então, as palavras que têm os finais iguais são palavras que contêm rimas. E aqui são rimas que contêm num poema. Bom, vamos ver aqui o vocabulário. Carona, o que significa carona? Viagem gratuita em qualquer veículo. Ah, vou pegar carona para ir para a escola, né? Então, a pessoa vai me levar de graça ali, que é uma carona que eu estou pegando. Diário, livro de anotações diárias. Então, o diário, né, é um tipo de gênero textual que nós já aprendemos e que nesse diário a gente escreve o que? As anotações que aconteceu naquele dia, alguns acontecimentos que eu acho importante. Flanela, tecido felpudo de algodão, tecido de lã fina. Então, é um pano, né? Então, geralmente a flanela a gente utiliza muito para tirar a poeira de algum móvel, tá? Né? Lavar, passar ali um paninho na televisão, né? Um pano no carro. Mochila, bolsa, patuá. Olha só, né? Que patuá é o mesmo que mochila. Ah, eu vou arrumar meu patuá, eu vou arrumar minha mochila. Sacola, qualquer saco de viagem. Bom, a gente já fez a leitura aqui, vamos para a próxima página. Página 162. Aqui na página 162, ordene as sílabas e descubra o significado da palavra flanela. Então, flanela, como a gente viu lá no vocabulário, flanela é um tecido de lã. Flanela é um tecido de lã. E aqui, flanela também pode ser o quê? Tecido felpudo, tá? As palavras estão embaralhadas e nós desembaralhamos. Copie as frases e complete-as com o significado das palavras entre parênteses. Mariela guardava as coisas ao patuá. Então, Mariela guardava as coisas ao quê? Nós descobrimos lá no vocabulário que patuá é o mesmo que mochila. Mas também tem outros significados lá, como saco de viagem. Então, cada um escolheu aí o seu significado e colocou. Lembrando que dependendo do significado, você tem que mudar algumas letrinhas antes, igual mochila. Se eu for colocar mochila, eu posso colocar o no? Não, eu tenho que mudar o no para o na, né? Na mochila, tá? Agora, se eu colocar saco de viagem, permanece o no. Então, tomem cuidado aí, dependendo da palavra que vocês colocar, tem que mudar uma palavrinha antes. Na mochila de Mariela, tem boneca de flanela. O que significa flanela? Ó, nós descobrimos aqui, ó, é um tecido de lã ou tecido felpudo. Então, cada um escreveu aí uma das duas respostas, tá? Então, na mochila de Mariela tem boneca de, vou colocar de tecido felpudo, tá? Mas se você tiver colocado tecido de lã, também está correto, certinho? Tem também um diário. Tem também
eu vou colocar. Certinho? Bom, número 3. Forme frases com as palavras abaixo. Cada um já fez aí a sua frase com a palavra diário, como eu escrevo no diário. No diário, eu escrevo as minhas anotações, tá? Carona, vou pegar carona para ir para a escola com o meu tio, tá? Vou pegar carona para ir ao trabalho. Cada um já fez aí a sua frase. Vamos para a próxima página. Página 163. Página 163. Mude a ordem das sílabas e descubra as informações sobre o texto. Então, aqui as sílabas, elas estão embaralhadas. O título do texto é, de acordo aqui, né, com as sílabas que estão aqui, o título do texto, a mochila de Mariela. Lembrando que Mariela é nome de pessoas e se inicia com letra maiúscula. Letra B. O texto é um poema. Esse texto aí, ele está em forma de poema. O nome da menina do texto é... Então, o nome da personagem aí do texto é Mariela. Mariela. E a cor da mochila de Mariela é amarela. Amarela. Certinho? Ok? Número 2. Releia o poema e encontre a palavra mochila. Depois escreva o nome no diagrama abaixo. Então, aqui vocês irão colocar cada letrinha num quadradinho, formando a palavra mochila. 3. Volte ao texto, releia-o e conte quantas vezes a palavra mochila aparece. Agora, indique a resposta certa com um traço. Será que a mochila aparece 6 vezes, 7 vezes, 3 vezes ou 5 vezes? Vamos ver lá no texto? Então, aqui no texto, a gente tem que ver todas as palavras mochila, tá bom? Todas as palavras mochila a gente tem que ver. Bom, ó, a mochila de Mariela. Então, aqui no título, eu tenho uma, tá? No título, eu tenho uma. Depois, aqui, eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Vou colocar um pincel mais fino. Depois, vamos ver. Aqui não tem, não tem. Aqui eu tenho 4. Aqui não tem, aqui não tem. E aqui eu tenho 5. Então, no texto, tá? Tem 5 palavras aí, 5 palavras mochila. Mochila aparece 5 vezes, tá? Tem que contar com o título? Tem. Por quê? Porque o título faz parte do texto também. Então, lá na atividade, vamos ligar no 5. No 5. Então, aparece 5 vezes a palavra mochila, certinho? Bom, vamos para a próxima página, 164. Complete as frases rimando as palavras. Então, na página 164, número 4. Mariela carrega uma... O que Mariela carrega? Uma mochila, né? Mariela carrega uma mochila amarela. Porque tem que rimar, não tem que rimar? Então, amarela rima com Mariela, tá? Então, mochila amarela. Guarda álbum de figurinhas e um colar de
conchinhas. Conchinhas rima com figurinhas. Termina com inhas, aqui também termina com inhas. Um chaveiro, uma fivela e um estojo de aquarela. Um estojo de aquarela também rima. Fivela rima com aquarela, porque o final é igual, ela. Chocolate em tabletes e também 2 chicletes. Chicletes rima com tabletes. Nós não visualizamos lá no texto, né? Então, agora a gente achou que chicletes e tabletes também rima. Então, essas são as palavras que rimam. 5. O poema é apresentado em versos, que são linhas do poema. O conjunto de versos forma um estrofe. Geralmente, os versos rimam entre si. O poema Mochila de Mariela conta a mania da menina de juntar coisas. Agora é sua vez. Junte-se a um colega e escreva um pequeno poema com objetos de suas mochilas. Se possível, não se esqueça de rimar. Então, vocês já fizeram essa atividade aí do poema lá na sala de aula, mas cada um fez de acordo com a sua mochila, tá? Vamos para a próxima página. 169. Agora vamos para a página 169. Nós já trabalhamos aí o gênero do substantivo feminino e masculino. Então, nós conhecemos palavras aí que são escritas no masculino, palavras que são escritas no feminino, tá? E nós temos aí também um direcionamento que feminino se refere ao macho e feminino se refere à fêmea. Número 1. Encontre o feminino das palavras abaixo. Então, número 1, frade. Frade no masculino, no feminino é freira, tá? Então, frade masculino, feminino de frade, freira. Herói. Número 2 aqui, ó, heroína, no feminino, heroína. Pai no masculino, no feminino, mãe, mãe. 4, padrinho. O feminino de padrinho é madrinha, ó, madrinha. Número 5, rei. O feminino é rainha, rainha. Número 6, poeta. O feminino de poeta é poetisa, poetisa. Número 7, genro. O feminino de genro é nora, nora, tá? Então, aqui, nós temos aqui, nessa cruzadinha, tá? Os femininos de algumas palavras aqui que estão no masculino. Número 2, escreva as frases no masculino. A abelha voa sempre no jardim da casa. Então, qual é o masculino de abelha? Nós sabemos que o masculino de abelha, né, o macho, se refere ao zangão. Então, aqui eu tenho que mudar a primeira letra. Não vou colocar a zangão, eu vou colocar o, tá? Então, eu vou acrescentar o artigo o aqui. Então, o zangão voa sempre no jardim da casa. O zangão voa sempre no jardim da casa. Letra B. A freira da minha escola ensina a rezar. Qual é o masculino de freira? Nós já descobrimos que o masculino de freira é o frade da minha escola ensina a rezar. Então, nós temos escolas aí, né, que são escolas aí que têm a tradição do catolicismo. Então, dentro dessas escolas, né, nós temos aí a freira, tá?
que trabalha nessa escola, né? E nós temos também o frade, tá? Então, eles ensinam a rezar, a fazer algum tipo de oração. A cobra fêmea está doente. Então, a gente também aprendeu, né, que existem palavras que a gente vai ter que acrescentar ali, né, fêmea ou macho nessa palavra. Igual a cobra, não existe o cobra, né? Então, não tem como eu acrescentar o artigo o, porque não vai mudar, né? No caso ali fica errado. Então, eu vou colocar o quê? Vou repetir a mesma palavra, a cobra, e no lugar de fêmea vou colocar macho. Então, a cobra macho está doente. A rainha e a princesa saíram para passear. Também vou mudar aqui o artigo a para o o. O rei e o príncipe saíram para passear. Fácil, né? Muito fácil aí, feminino e masculino. Bom, qualquer erro, pausa o vídeo e faça a correção. Vamos para a próxima página. Página 170, número 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aqui um para professora, né? Qual é o masculino de professora? Professor. Então, número 1 aqui, professor. 2 para égua. O masculino de égua é cavalo. Número 2, cavalo. 3 para menina. O masculino de menina é menino. 3, menino. 4 para atriz. O masculino de atriz é ator. Então, número 4, ator. 5 para galinha. O masculino de galinha é galo. Número 5, galo. 6 para embaixadora. O masculino de embaixadora é embaixador. Então, ficou nesta ordem aqui, ó. 2, 4, 5, 1, 6, 3. Número 4. Escreva o artigo antes do substantivo de acordo com o gênero e o número. Então, eu já sei que o artigo é o ou a ou no plural. Os ou as. Então, vou colocar aqui, moças. Eu falo os moças? Não, eu falo as moças. Então, vou colocar as aqui. As, tá? As moças. Bruxas. Eu também falo as bruxas. As bruxas, tá? Olhos. Eu falo os olhos, tá? Os olhos. Então, também os. Rã. Eu falo o rã? Não, eu falo a rã. A rã. Aula. Eu falo o aula, eu vou dar o aula hoje? Não existe. É a aula. A aula. Amigos. Eu falo as amigos? Não, eu falo os amigos. Então, vocês puderam perceber aqui que tem palavras que eu vou ter que acrescentar o artigo o, a ou os, as, para saber se está no masculino ou para saber se está no feminino. Número 5, escreva as palavras abaixo no plural. Maçã. No plural, eu já sei que é mais de um. Então, se tem mais de um elemento, significa que está no plural. Então, maçã é fácil, eu vou acrescentar só um S, né? Vai ficar maçãs. E barril? Barril vai ficar barris. Então, vou tirar o L e acrescentar o S, barris. Armazém. Vou tirar o M e acrescentar NS. Então, armazéns, tá? Armazéns.
Riacho. Vou só acrescentar o S aqui. Riachos. E amor. Vou acrescentar o es. Amores. Então, vou apenas acrescentar o es. Então, cada palavrinha vai depender. Então, tem palavras que eu vou acrescentar apenas o S, né? Tem palavras que eu vou ter que tirar uma letra e acrescentar o S, ou acrescentar igual aqui o N, o S, ou o S. Troféu vai ficar troféus, tá? Não é troféis, tá, gente? É troféus. Troféus. E pastel vai ficar pastéis. Pastéis. E farol vai ficar faróis. Faróis, tá? Faróis. Então, aqui já mudou um pouquinho, tá bom? Amor, amores. Troféu, troféus. Pastel, pastéis. E farol, faróis. Certinho? Beleza? Vamos para a próxima página. Página 171. Página 171, né? Nós estamos trabalhando aqui a ortografia M e N antes de consoante. Então, eu já sei uma regrinha aí, que a professora já passou essa regrinha, né? Que a gente só usa M antes de P e B. E N antes das outras consoantes. Vamos ver aqui a historinha. Adoro empadas de camarão e essas então são as melhores que já comi. Também acho, Henrique, por isso que Dona Selma vende tudinho. Então aqui nós temos algumas palavras destacadas, como a gente tem aqui as palavras empada. Então, aqui tem empada. Opa, peraí. Empada. Nós temos aqui a palavra também. Nós temos a palavra aqui Henrique. Henrique. E nós temos a palavra vende. Vende. Essas palavras, nós temos o M de mamãe e nós temos o N de navio aí no meio delas. Pode ser no começo, pode ser no meio, ou pode ser também no final aí da sílaba, né? Mas a gente destacou aqui essas palavrinhas, por quê? Porque eu só posso utilizar M de mamãe antes da letrinha P. Então, empada aqui eu tenho M, por quê? Porque eu tenho P de papai aqui. Eu utilizei aqui o M também antes do B de bola, por isso que eu posso utilizar. Mas nas outras consoantes, como Henrique, eu tenho R aqui de rato, eu não posso colocar M, eu tenho que colocar N de navio. No D de dado, eu também não posso colocar M de mamãe, eu tenho que colocar N de navio. Então, no grupo do em, in, on, com M, as vogais têm o som nasal, né? Então, o nosso som sai pelo nariz. Quando a gente tampa o nariz, a gente consegue perceber bem, ó, em, i, on, Então, a gente consegue perceber bem esse som nasal aí, né? Saindo pelo nariz da gente. E no grupo do in, on, com N, as vogais também têm o mesmo som nasal, tá? Então, quando eu falo vende, também sai um som. Quando eu tampo o nariz, eu consigo perceber, ó, vende, tá? Eu consigo ouvir, né, esse som. Mas eu escrevo com N. E a regrinha é essa. Então, essa regrinha, gente, eu tenho que gravar mesmo, tá? São regras ortográficas, né, que a gente tem que aprender. Então, eu só vou utilizar o M de mamãe antes de P ou B. É uma regrinha que devemos guardar esta regrinha aqui. M antes de P de papai e B de bola, tá bom?
Aqui nós temos algumas palavras que são escritas com M antes de P e B e outras escritas com N antes das outras consoantes. Então, eu tenho aqui bomba, eu utilizo M, samba, M, tombo, M, lembrança, ó o M aqui antes de B e antes do C cedilha eu utilizei N. Lombada, utilizo M também antes de B. Nas outras consoantes, igual pente, antes do T, eu uso N. Dente, também N. Agente, também N. Cinto, também N. Pingo, também N. E ponte, também N. Então, se eu conseguir gravar que essa regrinha aqui, ó, que eu utilizo M antes de P e B, eu já sei que N são nas outras consoantes que eu vou utilizar. Vamos fazer a correção aí na página 172. Página 172, forme palavras. Então, de acordo com os números, vou formar uma palavrinha aqui. Vamos ver se essas palavras é com M ou N, tá? Então, eu tenho aqui número 1. Número 1, eu tenho a sílaba com. Número 18, eu tenho a sílaba ba. E número 6, eu tenho a sílaba té. Formou a palavrinha combate. Letra B. Número 10, eu tenho a sílaba bam. Número 14, eu tenho a sílaba bu. Formou a palavra bambu. Letra C. Número 20, eu tenho a sílaba Número 15, eu tenho a sílaba bi. Número 4, eu tenho a sílaba gó. Formou a palavra umbigo. Número 7, eu tenho a sílaba lim. Número 11, eu tenho a sílaba pé. E número 17, eu tenho a sílaba za. Formou a palavra limpeza. Letra E. Número 9, eu tenho a sílaba sam. E número 18, eu tenho a sílaba ba. Formou a palavra samba. Letra F. Número 19, eu tenho a sílaba on. Número 2, eu tenho a sílaba tem. Formou a palavra ontem. Letra G. Número 1, eu tenho a sílaba com. Número 12, eu tenho a sílaba pri. E número 21, eu tenho a sílaba dó. Formou a palavra comprido. Letra H. Número 16, eu tenho a sílaba em. Número 13, eu tenho a sílaba pré. E número 4, eu tenho a sílaba gó. Formou a palavra emprego. Número 16, eu tenho a sílaba em. Número 5, eu tenho a sílaba bó. E número 3, eu tenho a sílaba ra. Formou a palavra embora. Última letra, J. Número 16, eu tenho a sílaba em. 13, eu tenho a sílaba pré. E 22, eu tenho o gá. E 21, o dó. Formou a palavra empregado. Então, aqui a gente tem as palavrinhas aí com M. Todas são com E. Não, tem uma aqui com N, né? Ontem, tá? As outras são todas com M. Ordene as sílabas e descubra as palavras. Primeiro aqui é lâmpada. Lâmpada. Depois nós temos aqui embaixo tambor. Depois nós temos aqui pomba. Depois aqui nós temos dentista. Depois aqui relâmpago. Relâmpago. E por último nós temos ponte. Isto. Então aqui eu tenho palavras com M antes de P e B. E eu tenho também letra N
antes do T. Pronto? Já acabou? Nossa! Terminamos então a nossa correção no livro de português. Agora nós vamos para a explicação aí do conteúdo, do próximo conteúdo, tá? Parte 2 aí da nossa aula de português. Já volto!